Olá, vamos aprender um pouco sobre a NBR 6024, 2012, que é referente à numeração progressiva das seções de um documento. Eu vou falar de forma básica, qualquer coisa você consulta o material do Prezi ou então a própria norma da ABNT. Vou deixar o link do material do Prezi. Então, a 6022 é qual a sequência que eu vou colocar dos números dos conteúdos que eu preciso discutir ou apresentar no meu trabalho acadêmico. A norma da ABNT 6024 é esta aqui, que ela passou por uma reforma em 2012. Informação e documentação. Numeração progressiva das seções de um documento. Apresentação. Esta norma especifica os princípios gerais de um sistema de numeração progressiva das seções de um documento, de modo a expor em uma sequência lógica o interrelacionamento da matéria e a permitir a sua localização. Por exemplo, você quer abordar, você está pesquisando na biblioteca, você vai aonde? Eu quero ver esse capítulo que falou uma coisa importante para o meu trabalho. Então, eu quero ver esse capítulo da tese de alguém. Aquele capítulo onde eu acho, você vai no sumário, vê o número e vê a página a qual se encontra. Ou seja, ajuda a encontrar, ajuda a localizar aquele conteúdo que você está querendo, desejando. Para isso, você também precisa organizar as suas numerações. Existe a linha. O que é a linha? Cada uma das subdivisões de uma seção de um documento se chama a linha. Indicativo de seção, número ou grupo numérico que antecede cada seção do documento. Aí é uma seção, número, veja, um número ou grupo numérico. E o que é a seção? É a parte em que se divide o texto de um documento, que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto. Seção é a parte em que se divide. Indicativo de seção é o número. O indicativo de seção é o número. Seção são as partes. Existe a seção primária, que é a principal divisão do texto de um documento. A seção secundária, subdivisão do texto, a partir de uma seção primária. Seção terciária, subdivisão do texto, a partir de uma seção secundária. Existe a quaternária, que é uma subdivisão do texto, a partir de uma seção terciária. E existe a seção quinária, que é a subdivisão do texto, a partir de uma seção quaternária, e subalínea, que é a subdivisão de uma alínea. E agora, cada nome que a gente vê, pois é, precisamos nos apropriar. O que são seções? Devem ser conforme as alíneas a seguir. Letra A, devem ser utilizados algarismos arábicos na numeração e deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária, não fazer mais do que a seção quinária. O título das seções primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias deve ser colocado após o indicativo de seção e sempre alinhado à margem esquerda, separado por um espaço. Ou seja, todos alinhados à margem esquerda. O texto deve iniciar em outra linha. O ponto de hífen, travessão, parênteses, qualquer sinal não pode ser utilizado entre o indicativo da seção e do número. Ou seja, terminou o número, não se coloca ponto. A gente tem a mania de colocar ponto, ou um traço, etc. Não se põe. Só se tiver uma secundária. Vamos ver já já o exemplo. Todas as seções devem conter um texto relacionado a cada uma delas. Cada indicação de seção tem que conter um texto. Ou seja, qual o título do capítulo? Qual o título do subcapítulo, que a gente chama de subseção? Que seria a primária. Letra F. O indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1. Ou seja, as seções primárias, ela começa no número 1, porque são primárias. Se for secundária, vai ser 1.1. Só bota o ponto quando tem uma secundária. O indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária, que pertence, seguido do número que lhe foi atribuído na sequência do assunto, separado por um ponto. Repete-se o mesmo processo em relação às demais seções. Aí o exemplo a gente consegue entender todos esses dizeres. No canto esquerdo, seção primária, número 1. Aí ao lado
direito, seção secundária 1.1, 1.2, 1.3. Seção terciária 1.1, 1.1. 1.1, 1.2, 1.1, 1.3, seção quaternária 1.1, 1.1, e assim segue até a quinária. Observe que para existir 1.1 tem que ter 1.2, porque senão não tem sentido o ponto 1. Se você quer abrir uma secundária, faça pelo menos até 1.2. No máximo, sempre colocando até o 5, né? O ideal seria a seção quinária, até a seção quinária você seguir até o número 5. Porém, na seção secundária você pode se prolongar um pouco. Agora, lembre que tudo que é muito prolongado não fica interessante para aquele que lê. A errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumários, referência, glossário, apêndice, anexo e índice devem ser centralizados e não numerados. Veja só, tudo isso que eu destaquei em negrito não é numerado. Errata não é numerado, agradecimento, e todos são centralizados. O nome é centralizado. Lista de ilustrações, centralizado. Lista de tabelas, centralizado. Lista de abreviaturas, siglas, lista de símbolos, resumo, centralizado. O nome sumário é centralizado. Referências também. Glossário, apêndice, anexo e índice devem ser centralizados e não numerados no trabalho final. Estou falando de pré-projeto, não. Trabalho final, eles precisam, que é a monografia, o artigo científico, etc., eles não são numerados. Títulos com indicação numérica que ocupem mais de uma linha devem